Muito bem, vamos agora aos destaques do esporte. A gente continua com a Caliandra Alves Dias, porque hoje, Caliandra, é dia de seleção masculina e feminina. Isso mesmo, né? Vamos começar aí pelo primeiro jogo do dia, que é a Copa do Mundo de Futebol, que está acontecendo lá na França. E hoje as meninas do Brasil vão ter um desafio em tanto. Por quê? Porque Andressa Alves, o Vadão confirmou aí uma lesão da jogadora hoje de manhã, então ela já não é mais uma peça importante na nossa camisa 7 e a seleção tem a difícil tarefa de vencer as italianas, que são líderes do grupo C aí com 6 pontos, e é uma situação bastante complicada, Leandro, porque Brasil e Austrália seguem com 3 pontos, mas a seleção brasileira se dá bem no saldo de gols, porque tem 2 gols contra 0 das australianas. Mas aí a Austrália vai enfrentar a Jamaica, que é a lanterna do grupo, que até agora não pontuou. Então, caso o Brasil venha a perder para a Itália, vai precisar contar com uma vitória da Jamaica diante das australianas para tentar a classificação. Lembrando que as 4 melhores terceiras colocadas dos grupos acabam avançando. Por isso que nós temos a China, que ontem enfrentou a Espanha e empatou em 0-0. Foi a terceira colocada, mas acabou se classificando. Uma vitória e um empate da seleção já classifica. Só que caso perder, vai acabar aí tendo que contar com a Jamaica como um escape para tentar se classificar à próxima fase da Copa do Mundo. E os homens? E já os meninos entram em campo às 9h30 lá em Salvador e vão enfrentar a Venezuela em relação à Copa América. E ontem teve aí o retorno de uma peça muito importante do Tite, que é o Militão. O defensor aí retornou aos treinos, ele que havia sofrido uma lesão, uma pancada, né, na coxa em relação ao último treino que foi realizado lá em São Paulo. Então ele é uma peça bastante importante para essa parte do Tite. O Tite, que até agora acabou vencendo na estreia, mas ainda não mostrou o que a seleção brasileira é capaz, principalmente por causa da desconvocação do Neymar, né, por causa de uma lesão, e era um jogador bastante importante, principalmente pela movimentação que dá em relação ao meio-campo e também pelo fato de marcar muitos gols, e também em relação ao Arthur, porque ainda não deve voltar de lesão. Então aí o Tite hoje tem esse grande desafio que, apesar da crise que a Venezuela enfrenta no seu futebol também, aí talvez o Brasil consiga vencer. Muito bem, na contracapa do Bom Dia, os destaques tá pro Atlântico e pro Ipiranga. O Atlântico que estreou no fim de semana na Liga Gaúcha, né? Estreou na sexta-feira e hoje já tem jogo de novo. Hoje vamos aí Marcão, aumenta aqui porque o nome da cidade é meio estranho. Eu falei hoje de manhã que é... É Boa Vista do Buricá. Isso, Boa Vista do Buricá. Então eles entram em campo hoje, né, às 8h15 da noite. O Atlântico que sofreu um pouquinho para vencer na sexta-feira, acabou aí sofrendo o primeiro gol, depois virou, sofreu empate e depois marcou os outros 2 gols que decretou a vitória. Então o Atlântico viaja hoje à tarde, né, para lá. E uma vitória aí já pode fazer com que a equipe se mantenha em relação ao futsal da Liga Gaúcha, porque apesar de novas equipes estarem participando da competição, são equipes, por exemplo, tradicionais, como que é o caso da Belk, né? Que lá naquela região tem bons times de futsal, então o Atlântico aí vai enfrentar alguns times poucos desconhecidos em relação à sua torcida. E já o Ipiranga retornou de viagem ontem, mas hoje já voltam os treinos, porque na quinta-feira enfrenta o Juventude às 8h da noite, aqui no Colosso da Lagoa. É o último jogo do primeiro turno, então o Ipiranga, que apesar do resultado que teve, continua ali perto da zona de classificação em 6º lugar. Então, uma vitória diante do Juventude pode fazer aí com que a equipe se aproxime ainda mais. É um pouco difícil enfrentar o Juventude, a gente sabe, porque o Juventude é uma equipe que dá trabalho até para a dupla Grenal. Então, quem dirá para o Ipiranga, que está com alguns problemas em relação à lesão. Mas vamos ver aí o que vai ser trabalhado até quinta-feira em relação aos treinos do Canarinho. Muito bem, são esses destaques do esporte de hoje. São esses, nós voltamos amanhã. Muito obrigado.